Então nós passamos a entender que o reino de Deus não é algo futuro. O reino de Deus é algo presente, é algo que faz parte da nossa vida nos dias atuais, no momento que estamos vivendo aqui. Antes de Jesus ele entrar na questão de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele fala aqui de vários assuntos concernentes à nossa vida aqui na terra, porque Jesus estava falando para um povo que tinha um histórico de andar com Deus. Não era um povo que era ateu, não era um povo que seguia uma religião pagã ou uma religião era uma religião que servia e reconhecia Deus como o único Deus verdadeiro. Nós sabemos que há várias culturas no mundo antigo que adorava vários deuses. Havia Deus para cada tipo de situação. É o Deus da fertilidade, o Deus da cura e vários tipos de Deus. Mas nós vemos que em Abraão estabeleceu-se a questão de nós servirmos ao único Deus. Então Jesus estava falando aqui para um povo que já sabia que existia um único Deus e o único Senhor que governava nos céus e governava na terra. E como Jesus estava falando para um povo que já tinha um histórico de andar com Deus, então ele estava falando das leis, do modo de vida em que eles deveriam viver aqui. Jesus falou da justiça, Jesus falou como eles deveriam dar as suas esmolas, as suas ofertas. Jesus falou também como eles deveriam orar, dever de orar, que nós aprendemos desde a escola bíblica dominical, nós aprendemos o dever de orar. Jesus fala aqui também a respeito do jejum, a necessidade de jejuar e como nós deveríamos prestar o jejum ao Senhor, que nós não deveríamos, quando jejuar, fazer como os hipócritas, que aqueles que transfigurava-se o seu rosto, fingia-se aquela questão de mostrar que estava jejuando. Jesus dá vários conselhos aqui necessários. Jesus fala a respeito de nós ajuntarmos tesouro no céu, porque as pessoas, nós somos tendentes ou temos a tendência de apegarmos demasiadamente as coisas desta terra, e nós criamos até aquela ideia de que o montante de bens que temos aqui nos trará segurança, nos trará proteção, nos trará estabilidade. E a Bíblia chega a dizer que são as riquezas da incerteza. As riquezas deste mundo, ela não nos garante segurança, ela não garante muita coisa não. Pois bem, Jesus dá vários conselhos e diz que nós devemos juntar tesouro no céu, porque o tesouro da terra, o ladrão pode roubar, a traça e o ferrugem pode consumir, mas nós devemos juntar tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça e o ferrugem consome. E ele chegou a dizer que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ali estará o nosso coração. Então Jesus, ele fala que nós não devemos servir a dois senhores, que nós não devemos servir à riqueza, servir ao mundo e ao mesmo tempo estar dividido entre o mundo e entre o Senhor, entre adorar a Deus e adorar a riqueza. Nós devemos então estarmos com o nosso coração fixo e vemos que o Senhor, ele deve ser o centro da nossa adoração, da nossa veneração e da nossa certeza de fé, nossa convicção. Aí ele fala das ansiedades que permeiam a nossa vida aqui na terra. Jesus fala das ansiedades que aloja a nossa vida e ele fala para nós termos cuidado para que esse tipo de ansiedade, esse tipo de preocupações não nos aprisione a tal modo que nós não viemos a desfrutar da graça e da proteção que Deus tem para nós. Ele fala sobre a ansiedade pelas coisas desta terra, como pelo comer, pelo vestir, pelo calçar, pela moradia.
e todas essas coisas, Jesus fala que os homens ali fora, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, eles ficam preocupados com isso, eles correm atrás disso dia e noite. E quando eu falo dessa questão de buscarmos e ficarmos ansiosos dia e noite por essas coisas, nós lembramos do que o Senhor fala pela boca do salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, inútil vigia o sentinela. Ele chegou e disse: inútil é acordar de madrugada, repousar à tarde comendo pão de dores. O Senhor sabe de todas as coisas que nós necessitamos aqui. Aí Jesus, depois de ter falado de todas essas coisas com relação à nossa vida aqui na terra, as preocupações que nós devemos ter, ele disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que ele já havia falado anteriormente, ele sabe que nós precisamos disso. Ele disse que essas coisas, elas viriam sobre nossas vidas com toda certeza. E é sobre a questão do reino de Deus que nós devemos estar com a nossa mente clara de que o reino de Deus é algo presente. O reino de Deus é algo, meu amado irmão, mais real do que o ar que respiramos aqui. O reino de Deus é algo tremendo que nós devemos estar consciente de que nós vivemos num cenário espiritual, ao mesmo tempo que é um cenário natural, físico, mas o meio desse natural, no meio desse cenário físico, nós vivemos no mundo espiritual também. Nós lembramos quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque o apóstolo Paulo chegou a dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é primeiramente justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, entrando a terceira pessoa da Trindade aí no reino de Deus, o Espírito Santo. Porque os cristãos da época estavam lutando com divisórias, com dogmas, com doutrina, com costume, sobre o que comer, sobre o que vestir, tantas outras coisas. O apóstolo Paulo diz: vocês estão equivocados sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é nada disso que vocês estão falando aí, comida, bebida, mas o reino de Deus é primeiramente justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois bem, nós vemos Jesus dando alguns ensinamentos para Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Nicodemos, pela sua cultura e pelo seu grau de conhecimento, ele deveria saber com clareza o que era o reino de Deus, mas não sabia. Para nós entendermos que não é o grau de escolaridade, não é o grau de cultura secular que vai fazer com que as pessoas entendam a questão do reino de Deus. Isso é algo mais tremendo, porque é algo sobrenatural, é algo que Deus, ele revela-se ao homem. Jesus disse: olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas por que Nicodemos falou que Jesus era alguém que vinha de Deus? Por causa da maneira com que Jesus vivia. Não tem como eu dizer que faço parte do reino de Deus se o meu modo de vida não condiz com isso. Se a minha maneira de conviver na sociedade, ela não anda de acordo, ela não está pautada com a relação com o reino de Deus. Eu posso falar o que eu quiser. Eu posso dizer que sou filho de Deus, eu posso falar que vou ser arrebatado, eu posso falar que vou morar no céu, mas o que vai dar certeza não são apenas as minhas palavras, mas são o meu modo de vida. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Nicodemo, ele disse que Jesus era vindo de Deus, porque ninguém faria ou era capaz de fazer as obras que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Eu quero dizer para você também, se você não se encher de Deus, se nós não nos enchemos de Deus,
principalmente nos momentos de crise da nossa vida, jamais nós podemos viver ou vivenciar o reino de Deus aqui na terra, porque não é algo meramente natural, não é algo que eu vou conseguir apenas com meu esforço físico. É preciso nascer de novo para eu poder ver o reino de Deus, para que eu possa entrar no reino de Deus. Mas nós sabemos já, não é novidade para os irmãos que estão do outro lado aí, como é esse processo de nascer de novo. Nós sabemos que é pelo momento que nós recebemos a palavra de Deus, é pelo momento que nós cremos no Senhor Jesus, aceitamos como Salvador, passamos pela água do batismo. A Bíblia é bem clara dizer que quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Ele na semelhança da sua morte, e assim como Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, quando nós saímos das águas, nós estamos ali nascendo de novo para uma novidade de vida com Cristo. Isso faz parte do processo de entrarmos neste reino tão maravilhoso que é o reino do céu. Mas não para aí. Como todo o reino tem as nossas lutas e as nossas dificuldades, aí onde entra a vigilância, onde entra a perseverança para nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer lá no capítulo 5 ou 6 de Efésios, capítulo 6, se não me falha a memória, que nós não devemos, ou a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. No cenário natural, nos reinos da terra, no mundo que nós estamos vivendo, nós vemos que há muitas disputas de governo, de país contra país, principalmente na área da economia. Todo mundo quer ser mais rico, todo mundo quer liderar na questão econômica, e há uma disputa aí neste meio da questão econômica. E aí as pessoas elas não medem esforço e até são, como se diz assim, injustas para conseguir as suas metas, para conseguir os seus propósitos. Nós vemos até no dia de hoje, mesmo vivendo nessa epidemia, vemos que nós estamos correndo o risco de sermos infectados, de perdermos pessoas da nossa família. Mas ainda assim há os oportunistas, há pessoas que tomam ocasião nessa situação para granjear dinheiro. Infelizmente nós vivemos nesse cenário de injustiça. Então nós vivemos no mundo natural e temos essa luta, vivemos esse adversário no âmbito natural. Mas mais pior do que isso é a questão do reino de Deus, porque nós temos o nosso adversário invisível, que é Satanás. E o apóstolo Paulo diz que a nossa luta aqui nesta terra, com relação ao reino de Deus, não é contra a carne e o sangue, não é contra as outras pessoas. É por isso que os judeus não entendiam porque que Jesus disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Jesus chegou a dizer: se o nosso inimigo nos ferir numa face, nós devemos dar outra face. Se alguém nos obrigasse a andar 1 milha com ele, nós deveríamos andar 2 milhas. E os judeus que vinham do ambiente de guerra, do ambiente apenas de luta natural, eles não entendiam a questão do reino agora que Jesus estava apresentando para ele, que era um reino totalmente diferente. Um reino que eu deveria amar os meus inimigos, orar e desejar o bem daqueles que me perseguem. Que coisa extraordinária o reino de Deus. Jesus disse que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Veja só que coisa extraordinária. Enquanto lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era olho por olho, dente por dente. E agora Jesus traz um novo cenário para nós, uma realidade nova.
E o apóstolo Paulo, ele foi claro em dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra as nações, a nossa luta não é contra as pessoas físicas que vivem ao nosso redor. Nós temos uma luta maior, e a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E como eu posso vencer esta luta, para que eu possa fazer parte do reino de Deus, para que eu, como soldado deste reino do céu, eu possa estar sendo vencedor? Porque não existe neutro nesta questão. Eu gostaria muito de ser neutro na questão do reino de Deus, ficar na minha e dizer: tudo vai bem, né? Eu vou ficar na minha, e aí eu não me meto com ninguém, ninguém se mete comigo. Mas não é bem aí. Nós temos a nossa luta. Eu sei que você que está aí do outro lado, você está tem uma luta, tem uma dificuldade, tem um adversário dentro de você, e que você deve vencer. Jesus, ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se existe uma época, se existe um momento em que nós devemos focar mais neste versículo bíblico aqui, nessa passagem, nesse ensinamento de Jesus, nessa convocação de Jesus, é nos dias que estamos vivendo. Estamos vivendo num cenário de incerteza do que diz respeito ao amanhã. Nós não podemos nos agarrar à economia da nossa nação, porque ela está prestes a afundar. Nós não podemos agarrar a empregos, porque as pessoas podem estar perdendo seu emprego a qualquer momento. Nós não podemos agarrar a medicina, porque a medicina está num momento de incerteza, porque até os médicos estão sem saber o que fazer diante do cenário que estamos vivendo. E onde eu e você, meu amado, devemos nos agarrar? Aí nós voltamos para a palavra de Deus, onde o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? No cenário que eu estou vivendo agora, pessoas perdendo a saúde, pessoas perdendo os empregos, pessoas perdendo as suas finanças, a política é num cenário de incerteza. Onde eu vou me agarrar agora? Mas aí a Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá, ele virá do Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa ter convicção disso. Este é o momento de nós passarmos a vivenciarmos e a experimentarmos algo de Deus na nossa vida. Nós só vamos conhecer de fato a Deus, nós só vamos poder testemunhar do nosso Deus com mais convicção, com mais clareza, quando nós experimentarmos, quando nós tivermos experiência com Ele. E é nos cenários difíceis da vida que Ele se revela a nós, que Ele se manifesta como um Deus que cuida, como um Deus que guarda, como um Deus que protege. E eu posso dizer com clareza para você, meu amado irmão, foi nos momentos mais difíceis, foi no momento mais de aperto, que eu vi mais a glória de Deus na minha vida, que eu vi mais o manifestar de Deus, e eu pude presenciar e dizer: isso aqui de fato foi a mão de Deus. E eu quero dizer para você que é neste cenário que você está vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje no mundo, que nós vamos ver a mão de Deus se manifestar. Porque Deus, ele não está limitado, o poder de Deus não está limitado a absolutamente nada. Deus, ele é tremendo, e ele vai se revelar na sua vida, ele vai se revelar na tua família, ele vai se revelar de uma forma tremenda. Mas para isso é preciso nós estarmos inseridos neste reino de Deus, neste governo de Deus, e Ele está governando. O reino de Deus, como eu já disse aqui, não é algo futuro, é algo
presente, é algo que está aqui agora, e eu posso buscar este reino, eu posso invocar este reino, eu posso viver este reino nos dias que estamos vivendo agora. Faça isso, mesmo aí no teu lar, mesmo aí no teu quarto, mesmo no momento teu de particular. Busca o reino de Deus para a tua vida, e Deus vai se revelar a você, e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a sua vida, guarda a palavra de Deus no teu coração. E neste momento eu quero orar também. Você que está aí, talvez angustiado, talvez chegue aquele momento que você às vezes perde o sono. Eu fico pensando que tem pessoas que estão bem, tem pessoas que estão têm uma reserva, outras pessoas têm o seu trabalho, têm o seu emprego, mas imagine só, pare um pouquinho aqui, vamos imaginar uma pessoa que tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, e tem vários filhos para que possa colocar comida na mesa, e aí ele está desempregado. Neste momento, como é que ele vai pagar água, como é que ele vai pagar luz, como é que ele vai pagar aluguel, como é que ele vai pôr comida na mesa, num cenário como esse? Não pode trabalhar, as portas das empresas tudo fechadas. E aí, meu amado irmãos, é hora de nós orarmos, é hora de nós buscarmos ao Senhor, é hora de nós manifestarmos aquilo que nós somos, verdadeiros cristãos, interceder. Talvez você não tenha como cooperar com alimento, com dinheiro, mas você pode dobrar os teus joelhos, você pode dizer: Jesus, visita os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados, e vai trazendo provisão. Com certeza Deus vai estar agindo na tua oração, porque a Bíblia diz que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar comigo. Amado e eterno Deus, nesta noite, Pai, de terça-feira, estamos aqui, Senhor da glória, falando do teu reino, falando da importância, ó Pai, de buscarmos ao Senhor no cenário de crise e dificuldades. Há pessoas agora, Senhor, que passam por lutas, há pessoas agora no cenário de incertezas, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor pode mudar a história, pode mudar a situação. Eu sei que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor para que as pessoas, a sociedade, o mundo que estamos vivendo se volte para Ti. Deus vai visitando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com dificuldades. Senhor da glória, vai abençoando, vai despertando os teus filhos, a tua igreja, os meus irmãos que não podem estar aqui cultuando, mas aí no seu lar, na sua casa, eles podem estar, Deus, invocando o teu nome, desfrutando da tua presença. Deus, visita, vai com a tua bondade, vai com a tua misericórdia, vai com o teu poder, vai com a tua provisão, vai quebrando os laços do inimigo, vai tirando toda a tristeza, todo o espírito de tristeza, de angústia, todo o espírito de depressão, Pai, de amargura, e vai trazendo alegria, bonança, felicidade para o teu povo. Meu Deus e meu Pai, eu te peço no nome santo de Jesus.